Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. É uma grande alegria podermos partilhar juntos desses minutinhos do nosso dia de hoje, desta sexta-feira, dia 23 de setembro, para fazermos juntos o nosso encontro diário com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é o dia de São Pio de Pietrelcina e o Evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos coloca o desafio de respondermos corretamente quem é Jesus. Ele está rezando com seus discípulos em um lugar retirado e depois da oração ele pergunta aos seus discípulos quem o povo dizia que ele era. E as pessoas, elas comparavam Jesus até com pessoas importantes do Antigo Testamento, como os próprios profetas, como João Batista, mas ninguém dizia que ele era o Messias, o Filho de Deus. E quando ele pergunta aos discípulos quem eles diziam que ele era, eles respondem através de Pedro que ele era o Cristo de Deus. Os discípulos, eles até responderam certo, mas mesmo assim ainda tinham um pequeno erro, pois o Messias que Pedro esperava que Jesus fosse era o mesmo Messias que o povo da religião judaica esperava. Alguém que viria com poder e glória para resolver sozinho todos os problemas da humanidade, para salvar o mundo sozinho e que jamais iria sofrer. E por isso Jesus os proibiu severamente que contassem isso a alguém, porque ele não queria que fosse ensinada uma ideia errada sobre ele, pois ideias erradas sobre ele já existiam muitas entre o povo, como nós vimos no Evangelho e como nós vemos hoje em dia também. E ele também proibiu os discípulos, porque só poderá saber de verdade quem é Jesus quem se comprometer com ele, quem quiser viver em comunhão com ele, quem assumir a sua missão e ir com ele até Jerusalém e enfrentar as perseguições, as cruzes. Somente assim saberemos quem ele é. E se os discípulos dissessem para as pessoas que ele era o Messias da ideia judaica, aquele que vinha com poder e glória, que resolveria todos os problemas e que não sofreria, o seu caminho para Jerusalém poderia ser desviado. E por isso mesmo, na continuação deste evangelho, Jesus chama Pedro de Satanás e de pedra de tropeço, porque Pedro queria desviar Jesus desse caminho de sofrimento. Ele não tinha entendido que sem Jesus passar pela cruz, não haveria ressurreição. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus nos pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Que nos esforcemos para dar a resposta mais correta possível, assumindo com ele a sua cruz, a sua missão, nos comprometendo com ele, colocando em prática os seus ensinamentos e nos empenhando pela nossa conversão. Tenhamos como exemplo para isso, para responder de verdade quem é Jesus em nossa vida, o exemplo de São Pio de Pietrelcina, que nós celebramos hoje com nossa igreja, esse grande frade franciscano capuchinho, que foi canonizado em 2002 pelo saudoso São João Paulo II, que respondeu de forma tão verdadeira quem é Jesus com a sua vida, se comprometendo totalmente com ele, com o Evangelho, com a missão, que chegou ao ponto de receber na sua própria carne, no seu próprio corpo, os estigmas, os sinais do sofrimento de Jesus na cruz. São Pio foi um homem de uma fé completamente verdadeira, que realmente respondeu quem é Jesus, trabalhando pela igreja, pelo Evangelho, cuidando dos pobres, dos doentes. Ele chegou até mesmo a construir um hospital que se tornou uma grande referência na Europa.
Que São Pio possa nos inspirar na nossa missão, possa ser exemplo, modelo de como a gente responder quem é Jesus na nossa vida. E como ele possamos amar a Jesus de verdade, amar o Evangelho, amar a Igreja e amar aqueles que mais precisam de nós. Por intercessão de São Pio, o bom Deus te abençoe, te guarde e conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.